falando de defeitos ou vícios do negócio jurídico que maculam, que viciam a manifestação da vontade. E como vimos, a manifestação de vontade é elemento essencial para a existência do negócio jurídico. E essa vontade tem que ser manifestada de forma livre e de boa fé. Toda vez que tivermos qualquer alteração nesse sentido, estaremos diante de um vício, de algo que pode aí atrapalhar, prejudicar os efeitos do nosso negócio jurídico celebrado. Iniciando pela lesão, a lesão então é um vício do consentimento pelo qual há uma obtenção de um lucro exagerado, algo totalmente desproporcional, porque uma das partes se vale da inexperiência ou até mesmo da necessidade econômica da outra parte que está aí celebrando o negócio jurídico. Então, há abuso e as prestações são desproporcionais. Verifica-se uma situação de hipossuficiência de uma das partes e a outra parte se aproveita dessa circunstância em razão de uma necessidade. Aqui, estamos falando em ofensa à função social que deve vigorar sobre a prática dos negócios jurídicos e a ideia de boa-fé que deve regulamentar toda manifestação de vontade. Okay? Nós não falamos aqui numa situação em que há vida de alguém em perigo, diferentemente do estado de perigo que vimos anteriormente. Não é para salvar a vida, mas há uma necessidade econômica muito forte. Em razão disso, uma das partes, acaba sendo prejudicada desproporcionalmente e a outra parte sendo beneficiada de forma exagerada. A grande questão é que não há como falarmos em algo ou um requisito formal, legal, determinando o que é ou não proporcional, o que é ou não considerado algo legal. Tá? Então, fica aqui a ideia de que a lei não apresentou um sistema de tarifamento objetivo, dizendo o que é ou não proporcional. Então, é algo que o juiz, no caso concreto, vai avaliar se caracteriza ou não a figura da lesão. Vejam, há uma desproporção evidente entre a prestação e a contraprestação. Por que a lesão é considerada um vício do negócio? Por que ela existe e visa proteger os negócios? Porque a ideia é que deve haver equivalência nas prestações. A ideia é que na celebração de um negócio, ambas as partes sejam beneficiadas. O que está adquirindo, o que está vendendo. O sistema jurídico não pode permitir que haja uma desproporção a ponto de prejudicar demasiadamente uma das partes e enriquecer de forma que não seria lícita a outra parte. Então, precisamos olhar essa desproporção evidente entre prestação e contraprestação, analisando então os requisitos para configurar a lesão. Esse é um requisito de ordem objetiva. Então, o juiz, no caso em concreto, vai verificar essa prestação e essa contraprestação, se há ou não proporcionalidade entre elas. Por quê? Repito, o Código Civil não adotou aí um sistema de tarifamento. Então, nós não temos uma pré-tarifação estabelecida. Um outro requisito é de ordem subjetiva. Por quê? Eu preciso avaliar que uma das partes aí da relação ela tem uma premente necessidade de praticar o negócio. E ela faz isso porque ela está numa situação econômica difícil, ou até mesmo por inexperiência. É alguém que não é da área de praticar negócios, não tem aí uma assistência de alguém que tenha conhecimento, e a parte contrária se vale disso, em razão da sua inexperiência, da sua falta de habilidade para praticar um negócio jurídico, e acaba aí recebendo sendo beneficiada de forma desproporcional. Então, como há esse requisito subjetivo, é importante destacar que a lei não exige que essa outra parte conheça dessa necessidade econômica, ou até mesmo dessa inexperiência. Basta comprovar que houve desproporção. Então, e essa desproporção ela deve ser observada no momento do contrato, no momento em que as partes praticaram um negócio jurídico desejado, e não posteriormente, ok? E mais, trata-se de uma desproporção considerável.
tá? É algo que tem aí que ser realmente desproporcional. Por isso que acaba sendo uma tarefa para o juiz, no caso em concreto, verificar se é caso de se configurar a lesão ou não. Vejam, a ideia aqui é limitar-se, impedir que aqueles famosos negócios da China, né? Fiz um negócio da China, porque alguém foi altamente beneficiado em detrimento do outro. É uma ideia, o objetivo do legislador foi limitar a ocorrência aí na prática dessas situações. Efeito, qual a consequência, né? Se comprovada aí a figura dessa lesão no âmbito da prática de um negócio jurídico. Esse negócio será anulado. Tá? Então, leva à anulação do negócio jurídico, eventuais perdas e danos serão devidas, quem pagou, tentar se restabelecer ao status quo ante a situação anterior em que as partes se encontravam, ok? Mas é importante pensar que, para ocorrer a anulação, a parte lesionada vai pleitear a chamada revisão judicial do negócio jurídico, do contrato celebrado. Mas, à luz do princípio da conservação dos contratos, se for possível se manter o equilíbrio, tá? Por meio aí da revisão judicial, equilibrar as prestações estabelecidas, mantendo aí um equilíbrio entre elas, este deve ser o objetivo desta ação. E ao invés de se anular, tentar restabelecer de modo que as prestações fiquem equilibradas, ok? Então, à luz, em atenção aí ao princípio da conservação dos contratos, a verificação da lesão deve conduzir, se for possível, à revisão judicial desse negócio e nunca a sua anulação, tá? E aí, o próprio juiz da causa é quem vai fazer com que isso seja possível ou não, vai avaliar a possibilidade dessas prestações serem equilibradas, aplicando-se ao caso em concreto. E aí, nós temos configurado, então, o artigo 154, parágrafo 2º, que diz que não deve ser decretada a anulação do negócio se for possível equilibrar as prestações e a parte aí que vier a ser favorecida concordar em ter o seu proveito, seu lucro, né, reduzido, porém dentro de um patamar de equilíbrio. E aí, para finalizarmos a lesão, como já destacado, por que eu não posso confundir lesão com estado de perigo? Porque no estado de perigo, há aí a situação de alguém que pratica um ato que acaba sendo desproporcional, mas para preservar a vida humana, que é o exemplo do cheque calção na porta de um hospital para ter um atendimento emergencial. Por que isso é estado de perigo e não lesão? Porque aqui a parte contrária está sendo beneficiada e tem conhecimento que eu estou no estado de perigo para salvar a vida humana de alguém. Na lesão, a necessidade não é para preservar a vida humana, mas sim é uma necessidade econômica, em razão da situação que a pessoa encontra. Tá? E aqui, ou até mesmo por inexperiência, as partes não conheciam. Aliás, a parte que está praticando o negócio não tem habilidade em praticar, vai sem uma assistência, sem um respaldo, e acaba aceitando prestação desproporcional, ok? Bem, feito isso, passamos à análise dos vícios sociais. Vejam que importante, na lesão não há aquela intimidação psíquica sobre o agente, como há inclusive na coação, ok? E na análise dos vícios sociais? Então, enquanto o vício do consentimento há uma divergência entre a vontade declarada e a vontade desejada, nos vícios sociais, essa vontade declarada é exatamente a mesma vontade desejada. Porém, aqui as partes têm intenção de prejudicar terceiros. Então, manifestamos uma vontade que é a vontade desejada com o objetivo de causar prejuízo a terceiros. E esses terceiros geralmente são os credores do agente que manifesta a vontade no sentido de trazer um prejuízo, ok? Então, aqui, a lei vai tentar coibir, né, que isso aconteça, inibir essas práticas, porque é uma finalidade ilícita na prática daquele negócio, tá? Então, a vontade declarada equivale, corresponde à vontade desejada, porém com a intenção de prejudicar terceiros, que sejam aí credores do agente, verificada está uma situação
de prática de ato de uma finalidade ilícita. E dentro dos vícios sociais, destacamos dois, que são a fraude contra credores e a simulação. Iniciaremos pelo início da fraude contra credores, conhecida aí, colocada no slide para vocês com a sigla FCC. A fraude contra credores é aquela situação baseada no princípio da responsabilidade patrimonial. Por quê? Porque o que responde pela dívida de alguém no sistema jurídico brasileiro é o patrimônio que esse devedor possui. Então, é o patrimônio, são os bens do devedor que responde pelas suas obrigações assumidas. Tanto que não há prisão por dívida no Brasil, exceto a dívida aí de pensão alimentícia, que é uma outra situação. Mas, em regra, se eu compro um carro e não pago, ninguém tem como me prender por isso. O que responde pela minha dívida é o meu patrimônio, ok? Então, a fraude contra credores se fundamenta no princípio aí da responsabilidade patrimonial e ela existe para tentar impedir que negócios fraudulentos sejam praticados com a intenção de fraudar credores. Então, quando o devedor não paga, o devedor está insolvente, não paga a obrigação assumida, abre aí ao credor a possibilidade de ingressar perante o Poder Judiciário, pleiteando a cobrança do débito, inclusive por meio da aquisição, bloqueio de bens disponíveis desse devedor para saldar essa dívida. Então, o devedor insolvente. Quem é o devedor insolvente? É aquele que deve mais do que tem. Então, o ativo dele é inferior ao seu passivo. As suas dívidas são maiores que os seus bens disponíveis para quitá-las. Ou, na iminência de se tornar insolvente, quando ele assumiu mais obrigações do que tem aí patrimônio suficiente para saldá-las, ele vai praticar atos com a finalidade de frustrar o pagamento dos seus credores. Então, vamos imaginar. Eu tenho uma dívida de 100 mil reais com o banco. E eu tenho aí o único bem de valor aproximado a isso disponível. Ao invés de pagar o banco, vender e pagar, ou falar para o banco, estou aqui em pagamento, eu faço uma doação para o meu filho desse bem, pensando, antes que o banco venha e me toma, deixa eu doar para o meu filho para que ele possa aproveitá-lo. Vejam, o credor pode tentar descobrir essa situação, e por isso que é o credor que tem que ficar de olho nos bens livres do devedor, e tentar buscar a anulação deste negócio celebrado, em razão, se ele conseguir demonstrar que ele era credor aí anterior, e o devedor se tornou insolvente com aquela prática daquele ato. Então, falamos em fraude contra credores quando um negócio jurídico é realizado pelo devedor insolvente ou a prática daquele ato o levou à insolvência e, com isso, diminuiu ou tornou aí ilíquido o seu patrimônio, ok? Nós temos a situação aí do artigo prevista, a fraude contra credores, no artigo 158 do Código Civil, que vai dizer quando o devedor já insolvente ou na iminência de se tornar, pratica atos ignorando a sua condição. E aí os seus credores, se comprovada a situação de fraude, podem vir a pedir a sua anulação. Então, o que nós temos que avaliar? Quais são aí as situações que precisam ser avaliadas? Primeiro, o estado de insolvência. Esse estado de insolvência ele é avaliado no momento em que o passivo do devedor é maior do que o seu ativo. E aí, ele pratica atos transferindo o seu patrimônio com a intenção de não quitar o débito existente com os credores anteriores. E mais, essas dívidas são pré-existentes. Antes da prática do ato, já existia a dívida, ok? Se a dívida, então, ela deve existir antes da prática do ato, pois o credor ele tem que negocia com o devedor já insolvente, não vai poder contar com nada. Então, se eu
alugo, se eu vendo, se eu dou, enfim, se eu pratico qualquer ato jurídico que vai ter um impacto em que eu preciso receber algo em troca, mas essa pessoa já estava insolvente, o artigo 158, parágrafo 2º do Código Civil determina que só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem aí pedir a sua anulação. Ou seja, se eu não era credor quando ele ainda já estava insolvente, só depois venho a me tornar, eu devo assumir o risco de estar praticando o ato com alguém que se encontra nessa condição. E quais são, então, os requisitos para caracterizar a fraude contra credores? Primeiro, a figura de um requisito de ordem objetiva chamada eventus damini, ou seja, o ato praticado pelo devedor foi prejudicial ao credor. Se o credor, então, ele tem que provar que com aquela venda, com aquela doação, com aquele negócio que eu vou buscar anulação, o devedor se tornou insolvente, tá? A partir de então, ele não tem mais meios de saldar as suas dívidas, ok? Ou ainda agravou ainda mais a sua insolvência que já vinha aí existindo, de forma a tornar impossível o recebimento da dívida. E como é que eu provo? Porque a teoria dos negócios jurídicos, ela é muito bonita, ela resguarda muito bem o credor. Porém, vem sempre a dúvida, como provar isso? Tá? E aí eu vou ter que demonstrar que eu não encontrei bens penhoráveis, as datas em que houve alienação dos últimos imóveis, por exemplo, se for bem imóvel disponível, do devedor, tá? Ou até mesmo bens que estavam penhoráveis, tá? Foram alienados, e tudo isso é possível, inclusive por meio de certidões. Certidões de cartório distribuidor de tribunal perante aí o Poder Judiciário, ou de cartório atos aí praticados por meio, certidões emitidas pelos próprios cartórios, de registro de imóveis, por exemplo. Tá? Com isso, eu consigo demonstrar que eu não encontro bens passíveis aí de serem penhorados, bens livres, desembaraçados, para poder aí pagar a dívida. Bem, o requisito de ordem subjetiva, que vai então falar da má-fé das partes envolvidas, vai dizer que essa insolvência ela pode ser notória, que é aquela insolvência de conhecimento geral. Como é que uma insolvência pode ser aí caracterizada de forma notória? Então, há protesto judicial contra alienação de bens, a sentença declaratória de falência ou de insolvência civil de alguém, e ainda assim eu aceito praticar um ato com alguém, eu aceito receber uma doação de alguém, enfim, eu que estou adquirindo um bem, ou ainda que seja de doação, devo procurar saber a condição daquele devedor. Isso é importante para que haja preservação do negócio jurídico, que eu não seja surpreendida por um terceiro vindo anular o meu negócio. Tá? Então, não é somente ser beneficiado, é pensar, nossa, por que essa pessoa está fazendo isso? De repente, ela está tentando prejudicar alguém. Ou ainda, falamos aí, protesto de títulos, né? Tudo isso leva a evidenciar uma situação de insolvência do devedor. Então, aquele que está recebendo uma doação, por exemplo, tem que estar ciente e desconfiar. Tá? Isso caracteriza a má-fé, então, das partes envolvidas. Ou até mesmo uma situação de insolvência presumida. Tá? Quando esse adquirente, ou quem está sendo beneficiado pela prática do negócio, tem motivos para saber do estado de insolvência do alienante ou do doador. Exemplo, parentescos próximos, amizades íntimas, tá? Ou até mesmo um preço muito abaixo de mercado. Às vezes o devedor, para se livrar daquele bem, ainda tentar receber alguma coisa, aliena por um preço muito abaixo de mercado. Com isso eu penso estar lucrando, mas na verdade tenho que desconfiar. Pensar, por que você está fazendo isso? Indaga, questiona, investiga aí a vida do devedor, investigar a vida nesse sentido com relação à sua situação de insolvência, uma possível situação de insolvência ou não. Então, eu preciso estar atento aos requisitos para caracterizar a fraude contra credores. Por quê? Para demonstrar que esse negócio praticado entre essas pessoas me atingiu, né? Eu que sou o credor interessado, que era credor desse devedor, e tentar buscar a anulação. Quais são os negócios jurídicos suscetíveis aí de se invocar a figura da fraude contra credores buscando a sua anulação? Primeiro, os negócios aí de transmissão gratuita de bens,
Isso é o clássico exemplo da doação. A doação é fraudulenta. O credor deve, então, provar a situação de insolvência anterior do devedor. Tá? Neste caso, está dispensado a figura do concilium fraude, ou seja, eu não preciso demonstrar esse requisito objetivo, da má-fé até mesmo do terceiro adquirente. Basta demonstrar o quê? Que o doador era insolvente, ele não podia ter aí ainda sair doando seus bens, praticando negócios gratuitos, prejudicando credores que já existiam. Uma outra situação, remissão de dívidas. Então, além do cara, o devedor, não ter mais com o que pagar, ele ainda tinha créditos a receber, mas ele perdoa a dívida dessas pessoas. Vai dizer, olha, o devedor já está insolvente, ele tem um crédito para receber, esse crédito poderia levar a pagar outros credores já existentes, mas ele perdoa, diz, eu vou deixar de cobrar. Aí que está, o credor lesado tem que tomar conhecimento dessa situação, que ele tinha um crédito para receber e abrir mão dele. E aí, então, buscar, pedir para ele aquele crédito. Ainda, contratos onerosos, qualquer compra e venda celebrada. Então, o credor pré-existente tem que demonstrar a insolvência do devedor e demonstrar que essa insolvência era notória ou que a outra parte aí com quem ele negociou tinha motivo para conhecer a insolvência dele. Então, tem que demonstrar também o concilium fraudes. Nessas situações, eu tenho, então, são negócios suscetíveis de anulação diante da presença da fraude contra credores. E ainda temos uma última situação, que é a situação de antecipação de pagamento de dívida vincenda. Então, o devedor está insolvente e ele privilegia o pagamento de um credor que ainda tinha uma dívida que não estava vencida, uma dívida que ainda ia vencer. Se eu sou credor e a minha dívida já está vencida, eu tenho prioridade. Se ele pagou alguém que ainda não estava vencido, eu posso tentar anular esse pagamento e buscar esse crédito, ok? E importante destacar a figura da fraude não consumada, tratada lá no artigo 160 do Código Civil. Esse artigo vai dizer que se o adquirente do bem do devedor insolvente ainda não tiver pago o preço todo, de repente ele comprou de forma parcelada, vejam, neste caso, se eu cubro, eu negociei com alguém insolvente, mas descobri que esse cara era insolvente. Estou pagando de forma parcelada. O que eu posso fazer? Ao invés de continuar pagando para o devedor, para aquele que é o meu credor, né, de quem eu comprei, eu entro com uma ação judicial e vou depositar em juízo as parcelas restantes e peço para que o juiz cite aí os credores interessados para que eles venham, habilitem seus créditos e então possam pegar o pagamento. Mas isso tem que ser feito de forma judicial. Então, eu sou terceiro de boa-fé, adquiro esse bem do devedor, não sabia que ele era insolvente. Então, ao invés de continuar pagando para ele uma compra parcelada, por exemplo, eu descubro a sua situação de insolvência, porque as pessoas vêm me falar, olha, ele está me devendo. Então, ao invés de pagar para ele, paga para mim. Então, isso eu evito a consumação de fraude. Por quê? Porque eu deposito o restante em juízo e vou pedir para que o juiz cite o alienante e os credores envolvidos para que eles possam levantar o dinheiro depositado, ok? Isso inibe a decretação da fraude contra credores e preserva a validade do negócio jurídico. Então, ainda há uma outra situação de fraude contra credores regulamentada no Código Civil, que vai dizer, olha, nessas situações, ainda que o devedor esteja insolvente, não vai caracterizar fraude contra credores se ele praticar atos para o próprio sustento da sua família ou a si mesmo, ou ainda, em se tratando aí de alienação de bens do próprio estabelecimento empresarial, seja rural, da área industrial, ele demonstrar que ele alienou bens para poder manter o funcionamento do próprio estabelecimento. Nessa situação, a lei entende que ele está de boa fé. Então, presume-se de boa fé e são considerados válidos os negócios
considerados indispensáveis à manutenção do estabelecimento rural ou de ordem aí industrial ou ainda que na própria área urbana comercial, praticados para a subsistência do próprio devedor ou de sua família. Então vamos imaginar um produtor rural, ele aliena todo o gado que ele tinha para poder pagar até mesmo dívidas da própria propriedade e poder manter a propriedade em funcionamento. Eu não posso vir alegar que com aquele ato ele configurou, ele não tinha mais nada, só tinha aquele gado. Mas se ele demonstrar que ele empregou no próprio estabelecimento ou para a subsistência sua e de sua família, isso não é considerado fraude. Eu presumo que ele está praticando atos de boa-fé. Mas isso é porque é uma presunção de boa-fé prevista em lei, ok? Para demonstrar a figura da fraude contra credores, a pessoa que se sentir lesada tem que entrar com uma ação própria, que é a chamada ação pauliana. É a ação judicial, ação processual, meio processual utilizado para demonstrar a configuração da fraude contra credores. E o seu prazo é de 4 anos contados da data em que esse negócio fraudulento foi praticado, ok? Como efeito, o negócio jurídico será anulado. Os bens retornam ao patrimônio do devedor e eventuais pagamentos feitos devem ser restituídos, inclusive perdas e danos, e as partes ficam aí, os eventuais credores já existentes podem então pleitear, podem se utilizar das ações judiciais cabíveis disponíveis para buscar a satisfação do seu crédito, ok? E o último vício do negócio jurídico, aqui que é o vício social, é a simulação. E a simulação, nós temos que ter em mente a ideia de que o que é um negócio simulado? Quando eu simulo algo, é porque eu não quero fazer uma coisa. Eu não quero. Eu quero apenas esconder. Quero apenas evitar que algo aí possa me atingir. Embora o Código Civil tenha tratado dentro aí da invalidade do negócio jurídico, a doutrina vai dizer que a simulação ela é causa autônoma de nulidade dos negócios jurídicos. Porque ela é tão grave que leva, é como se o negócio nem fosse praticado. E nós vamos ver que nem prazo tem, ela é imprescritível. Se percebido que houve aí uma simulação, a qualquer tempo as partes prejudicadas podem invocar, podem buscar a nulidade deste negócio. E o que é a simulação? É um acordo realizado entre as partes para dar existência real a um negócio fictício ou para ocultar um negócio jurídico realmente realizado, mas com o objetivo de fraudar a lei ou prejudicar um terceiro. Querem ver um exemplo clássico que todo mundo já viu isso? Quem já praticou um negócio ou ainda que algum parente próximo ou algum amigo? É a situação de compra e venda de imóveis. Muitas vezes o imóvel tem um preço X de 200 mil reais, mas eu não quero pagar imposto sobre os 200 mil reais. Eu faço um negócio com alguém, eu vendo e falo, olha, mas vamos passar a escritura pelo valor de 120? Porque assim a gente paga menos imposto. Se as partes concordarem, ok. Quem está sendo aí enganado? Qual é o objetivo? O fisco, quem vai deixar de receber o imposto devido sobre o valor real de 200 mil. Então, vejam, eu quero praticar? Quero, mas quero fraudar a lei ou prejudicar um terceiro. No caso aqui, quero pagar menos imposto. Simulo pelo valor menor. Ou uma outra situação, o casal, às vezes, vai se divorciar. E aí o marido não quer que todos os bens entrem na partilha, não, na separação, né? Não entre na partilha dos bens. Ele compra bens e começa a colocar em nome de amigos, para que isso não entre na divisão. Isso é muito comum de verificar. Se a esposa descobrir, pode buscar e dizer que esse negócio é nulo. Porque foi simulado. Quem comprou foi ele, quem pagou foi ele, o marido. Portanto, durante a união, durante o período em que eles conviveram, que eles tiveram a união. Então, regime de comunhão parcial, no nosso exemplo fictício, ela tem direito, negócio simulado, ok? Então, o artigo 167 vai dizer, é nulo o negócio jurídico simulado, porém subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Então, esse exemplo da escritura
passada aí pelo valor menor. Veja, foi válido? Foi. O máximo que pode acontecer se alguém descobrir, até mesmo se alguém denunciar, recolhe a diferença de imposto pelo valor real da venda. Tá? Tudo aí buscando salvar o negócio praticado. Então, requisitos para a simulação. Tá? A simulação, então, deve haver um acordo entre as partes ou com a pessoa a quem ela se destina, tá? Uma declaração enganosa da vontade, tá? E essa declaração enganosa, ela é intencional. Há uma divergência entre a vontade e a declaração. Ainda, a intenção de fraudar a lei ou de prejudicar terceiros, e ela pode se manifestar de várias formas. Então, ela pode se manifestar por meio de uma pessoa interposta, no caso aí, como dei o exemplo do amigo, que o marido coloca o bem em nome dele para que esse bem não apareça e a esposa não venha pedir aí a sua parte devida em caso de uma separação. Pode ser com relação ao conteúdo declarado ali, ou até mesmo uma cláusula. Exemplo, valor da escritura menor. Foi válido? Foi, mas o valor não é o valor real. Então há simulação quanto ao seu conteúdo. Pode até mesmo ser simulação quanto à data. Quando eu insiro uma data que não é verdadeira num documento particular. Até mesmo aqui para evitar uma fraude contra credores. Então, eu faço uma doação, mas com data retroativa à data da minha insolvência. Então, veja, é uma simulação para evitar uma fraude contra credores. Ou declaro datas para tentar aí alcançar a prescrição mais rápido e com isso impedir uma eventual ação de alguém cobrando algum dano, ou até mesmo um direito devido, no caso de asmação trabalhista, por exemplo. Às vezes as pessoas fazem isso. O funcionário tem direito de ser comunicado de suas férias com 30 dias de antecedência delas iniciarem. E às vezes o empregador só comunica com uma semana. Mas podem ver, ali naquele documento que você assina da sua notificação de férias, muitas vezes está com uma data de 30 dias anterior à data em que vai iniciar. Às vezes assina até em branco, para que isso seja preenchido pelo RH ou pelo empregador diretamente posteriormente. Então, vejam, simulou-se com relação à data, ok? Bem, o efeito, a consequência da simulação gera-se a sua nulidade absoluta. O negócio é nulo em sua origem. A simulação é algo que a lei visa coibir. Tanto vai dizer que a sua ação é imprescritível, tanto que a própria lei no artigo 69 determina, nem convalesce pelo decurso do tempo. Ou seja, o juiz pode mesmo declarar de ofício se ele perceber numa ação que se trata de um negócio simulado. Ainda que ninguém tenha, a parte interessada não falou nada. O juiz pode declarar de ofício, de tão grave que é a simulação. Ok? Importantíssimo. Simulação não atinge terceiros de boa fé com quem o negócio tenha sido praticado. Esses terceiros terão um negócio preservado e eventuais perdas e danos, valores que tenham sido pagos, serão restituídos. Não se confunde simulação com a figura da reserva mental, que vimos lá quando falamos dos vícios da manifestação de vontade. Por quê? Porque a reserva mental é algo unilateral, está na mente de quem manifesta a vontade. Já a simulação requer consenso. Ambas as partes sabem, estão cientes de que elas estão simulando, estão colocando de forma diferente ou uma data, ou a pessoa, o destinatário, ou o seu conteúdo. E, por fim, não se confunde com a fraude contra credores. Por quê? Porque na fraude contra credores, a alienação ela é real, ela acontece, enquanto aqui ela é fictícia. Exemplo, o marido que vende um imóvel para um amigo ou compra e põe no nome do amigo. Quem comprou? Foi o amigo? Não, foi o próprio marido. Então, é algo totalmente fictício, por isso que não se confunde com a fraude contra credores. É isso com relação aos vícios dos negócios jurídicos. Finalizamos esse assunto. Aqui estão as referências para estudo e bons estudos a todos. Muito obrigada.